Senhoras e senhores, retomando as atividades, para os que nos prestigiam, neste momento, no primeiro Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania, nós teremos o sorteio da obra Federalismo Sem Juízo, com coordenação dos professores Fernando Facuri Scaff, Heleno Taveira Torres, Misabel de Abreu Machado Derzi e Onofre Alves Batista Júnior. É esta obra física e o sorteio da seguinte forma. Abaixo de uma das cadeiras que vocês estão ocupando está o cupom que dá direito à obra. Por gentileza. Está no assento da obra? Já achou? Já temos um contemplado. Professor Onofre, professor Fernando e professor Onofre, por favor, coordenadores da obra, para que façam a entrega. A obra é Federalismo Sem Juízo. Caminhando, então, para o nosso painel de encerramento deste congresso, nós convidamos o conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Durval Ângelo, que irá presidir a mesa. As apresentações deste painel, nós temos a ministra do STF, Carmen Lúcia Antunes Rocha, que participará de forma remota, direto de Brasília, e presencialmente convidamos a compor a mesa o professor titular da USP, Fernando Facuri Scaff. Inicialmente, passamos a palavra ao conselheiro corregedor Durval Ângelo. Boa tarde, já quase boa noite, né? Mas depois de domingo, no coração da gente será sempre raiar do dia, né? E de tempos de esperança, né? Então, em vez de dar o boa tarde ou boa noite, poderia ser um bom dia. Antes de mais nada, reiterar o que outros coordenadores de mesa já fizeram, essa boa e proveitosa parceria, né, de Minas, de São Paulo, que deu certo na República Velha, né, pelo menos na ótica das elites, que a gente espere que, na ótica do povo, dê certo também nos tempos novos que nós precisamos reconstruir neste país. E eu gostaria de fazer uma saudação especial a muita gente que nos acompanha pelo YouTube. A TV TCE tem registrado, tanto no dia de ontem como no de hoje, uma audiência boa de muita gente que se inscreveu. Muitas vezes a gente, nesses tempos novos, pós-pandemia, né, onde a questão do fenômeno das redes sociais, online, veio para ficar, a gente fica satisfeito de estar sendo acompanhado por tanta gente. E aqui nos nossos encontros, nos debates aqui no TCE, que a gente atue como parceiro ou como promotor, tem sido muito boa essa audiência. E um tema que instiga a nós todos, né? É o tema do dia aí, quando se discute a equipe de transição, o que fazer com o orçamento, né? Depois de tanto desvarios
de condutas vedadas, infelizmente, nesse aspecto, com omissão da nossa Corte Suprema, né? Em outros, não, ela não foi omissa, com toda certeza. Mas a gente vê que a constatação no pós as eleições é que o corpo a ser coberto é grande, né? Do tamanho assim do sargento Marcelão, que está lá atrás, né? Compridão, grande, pesado, e o cobertor é curto. Essa é a grande questão. Aí se impõe que a gente discuta a questão do direito financeiro e, principalmente, a questão da cidadania, para nós cumprirmos aquilo que estabelece os objetivos no artigo 3º da Constituição da República, os objetivos dessa República, que é trabalhar na questão da inclusão, do desenvolvimento regional, da redução da pobreza, né, que são desafios sérios colocados para o exercício do papel do Estado e da concretização de políticas públicas por esse Estado. E, para nós, no momento que a gente vive agora nesse país, a gente ter aqui a presença do professor Fernando Facuri Scaff, da USP, para nós estarmos discutindo financiamento eleitoral. Financiamento eleitoral. Eu acho que é um tema que nos provoca, que nos faz refletir. A gente que passou já pelo Legislativo e já há mais de 4 anos aqui no Tribunal de Contas, né, como equacionar nesse momento de cobertor curto os limites, o que trouxe de novidade e, principalmente, os desafios para discutirmos isso. E vou passar a palavra para o professor Fernando Facuri, fazendo uma justificativa, né, por questões... Ah, a ministra pediu para entrar agora. Então, tem algum problema, professor Fernando? A ministra Carmen Lúcia estaria com a gente presencialmente, como estava previsto. E ontem, que Brasil que nós vivemos, fica parecendo que nós estamos sendo assim uma republiqueta de banana, né? Ela foi desaconselhada pela segurança para deslocar para cá. Que situação que a gente vive? Que Estado é esse? Que democracia é essa? Que direito é esse? E, tristemente, a gente assistiu ontem com um ministro lá no sul do Brasil, em Santa Catarina, né, o que nós vimos ontem, lamentável, lamentável, né? Então, se esse povo acha que vão ganhar no grito e na marra, né, infelizmente não vão, e não é assim que se constrói Estado democrático de direito. O sentimento que a gente tem que, ao pedir intervenção militar, né, se não seria um caso de uma intervenção psiquiátrica, né, antes disso. E eu convido para a mesa a professora de todos nós, né? Com alegria, professora Isabel Derzi, que a gente quer recebê-la aqui, que a senhora fique na mesa com a gente, para a gente ouvir a palestra da ministra Carmen Lúcia e depois o professor Fernando Facuri. Eu só não posso externar, mas estou. Mas, então, vamos ouvir agora a mineira do norte de Minas. E eu tenho a alegria de dizer, né, que a ministra, além de ser minha amiga, ter sido minha professora na PUC, foi minha assessora quando eu fui relator da lei orgânica do município de Contagem.
não vou dizer que já tem boas corridas, 3 décadas, senão vocês vão achar que eu estou velho, mas ela era muito jovem, né? Estava iniciando no direito. Então, vamos ouvir agora a exploração de trabalho, quase isso, né? E ficamos horas até madrugada para a elaboração da lei orgânica do município de Contagem. Foi uma experiência muito boa que eu vivi naquela Câmara Municipal. Professora Carmen Lúcia Antunes Rocha, ministra. Não conseguiu o link? Está baixando o link? Então, ela, ainda bem que ela não ouviu aqui que eu falei da questão da idade, né? Porque senão, povo de Espinosa é bravo, sabe? Ainda mais tem aquela divisa com a Bahia ali, Naldo, que pode fugir para cima ali da Bahia, sabe? Então, o povo lá é bravo. Eu pensei que ela fosse de Montes Claros. Não, ela nasceu em Montes Claros, mas a família é toda de Espinosa. Foi só por questão da maternidade. É do hospital de Montes Claros. E foi a única dos irmãos que nasceu lá. É. Estão tentando contato. Tem que ver se não bloquear. A Renata, é essa disposição em todo encontro nosso aqui, né? Renata Medepere. Isso aí, Renata. Mas eu falei, mas a verdade é essa, né? Ontem, quando ela me ligou, na parte da manhã, e queria falar com o Sebastião Elvésio e com o professor Onofre, eu disse, que país é esse, né? Onde a segurança que eles estão tendo em Brasília desaconselham viajar. E, logo em seguida, à noite, aconteceu com o ministro Barroso, que nós vimos em Santa Catarina, né? Eu acho que não é fácil, não. É que são grandes desafios pela frente. E como professor há 46 anos, como que o que nós falhamos nessa educação, ou nos mecanismos de construção de cidadania que tragam um pouco uma consciência política, um sentido diferente, né? Eu acho que, e partindo do princípio que a alternância do poder, ganhar ou perder, isso faz parte da democracia, né? Isso é inerente à democracia. Mas eu acho que também, se fosse diferente esse pós-eleitoral, eu acho que nós iríamos estranhar, né? Porque, na realidade, essa foi a lógica durante 4 anos que nós vivemos, né? Então, ninguém espera que que isso mudasse depois desses 4 anos. Enquanto ela está tentando? Então, vamos lá, professor. Ela estava na presidência do Supremo e falou que assim que ela saísse, entraria. Então, vocês ficam atentos aí. Muito bem. Showtime? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, assim que a Carmen apontar, a gente faz um break, ela entra sem a menor dificuldade. Pode ter certeza, avisa. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui trocando ideias com vocês. Quero registrar minha enorme alegria de ter na mesa, não só presidindo o conselheiro Durval, mas está aqui ao nosso lado a professora Misabel. É sempre uma alegria partilhar mesas presenciais, virtuais, estar perto da professora Misabel, que muito enriquece o pensamento jurídico deste país. Então, é uma alegria estarmos juntos, professora. Sempre muito bom. O tema é financiamento eleitoral, mas, antes de entrar no tema, eu queria fazer algumas considerações gerais. Primeiro, fazer um registro, um agradecimento. Este é um evento organizado, teoricamente, por 6 instituições. USP, e aqui eu também represento a USP, além de representar o Instituto de Direito Financeiro,
O FMG, aqui extremamente bem representada pelo professor Onofre e pela professora Misabel, e tanto a USP quanto a UFMG têm feito parcerias muito interessantes no âmbito do direito e no âmbito acadêmico. Fizemos disciplinas juntos há um ano atrás e vamos repetir a disciplina de pós-graduação, aproveitando os mecanismos tecnológicos, tanto lá quanto cá, o que é uma coisa muito interessante, porque unimos pensamentos, unimos reflexões no âmbito da pós-graduação. O tema, um tema que converge para todos nós, que é federalismo fiscal. Então, esse é um tema importante que vai ser repetido, apresentado agora. Então, muito bom estarmos juntos com a UFMG. Excelente. Dos tribunais de contas, o que ora nos recebe, Tribunal de Contas de Minas, quero cumprimentar a todos na pessoa do conselheiro, sempre o conselheiro Sebastião Elvésio, a quem, através dele, cumprimento a todos, conselheiros de todos os tribunais, inclusive os seus servidores, e o Tribunal de Contas de São Paulo. O conselheiro Sidney Beraldo esteve pela manhã, e também a turma do Ministério Público de Contas de São Paulo. O Tiago esteve ontem por aqui, e isto é muito bom, e na pessoa dele quero cumprimentar toda a turma dos Tribunais de Contas do Brasil, do Ministério Público dos Tribunais de Contas no Brasil, que é um pessoal muito brioso, bastante envolvido com o tema. E agora também o Instituto Rui Barbosa, que o conselheiro Edilberto esteve aqui ontem, esteve hoje pela manhã também, e é sempre uma convergência de interesses, porque todos estamos envolvidos juntos neste tema. Feitos esses agradecimentos, e a ministra ainda não tendo apontado no... Já apontou? Então, ministra Carmen Lúcia tem toda a precedência. Carmen? O problema é nosso ou de lá? Vocês conseguem identificar? Pronto. Então... A Carmen perdão, tem professor Fernando. A Carmen tem precedência. Nós vamos passar a palavra para a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, ministra do Supremo Tribunal Federal, e dizer para ela, como talvez ela não tenha uma visão aqui da mesa, que na mesa, além da minha presença na coordenação, está o professor Fernando Facuri e a professora Misabel Derzi, né? E o retorno, Carmen, você está ouvindo? O retorno. Oi. Está mudo? Você tem o telefone da Eugênia? Tem? Oi. Alô? Carmen? Está ouvindo, Carmen? Aparentemente, nem vendo. Vendo, ela não vai nos ver, não, tá? Por isso que eu estou apresentando quem está na mesa, porque ela não vai nos ver. Ela tem que ouvir. Pronto. Coloca as duas câmeras. Eu me lembro de uma greve dos professores em 1979. Eu tinha 20 anos de idade, muito pouco juízo, né? E eu me lembro que eu fui para a Rádio América para um debate com um vereador de Contagem, que eu não vou falar o nome, isso 1980, né, coitado? Respeitar a alma dele, né? Aí ele diz para o repórter assim: ô, João Bosco, fala um pouco mais alto, que eu não ouvo você, não, eu não ouvo. Aí o João Bosco, muito espirituoso, né, quem aqui o conheceu, foi até deputado uma vez, ele tomou a palavra e disse assim: vereador,
Por isso que os professores que estão em greve precisam de aumento, porque ovo é de galinha, sabe? É osso que o senhor tem que falar. Foi assim que começou a entrevista, eu no estúdio, ali no alto, ali atrás da PUC, né? Perto da Casa de Retiro São José, e ele falando da Câmara de Contagem. Por isso que precisa de aumento. Tá? Eu acho que ela já está ouvindo. Oi, mas caiu de novo. Ela está ouvindo, mas saiu. Aí não... Então, não vendo, que palavra a gente poderia dizer, né? Não óio, né? Do ovo seria, não óio, não. Ovo e óio, né? Ela está sem óleo e sem ovo. Ela está agora sem o óio também, né? Óio e ovo. É tempo de rir, gente, nós temos que rir, alegria é importante, sabe? Tem muita gente que estava com o riso preso aí há 4 anos, então temos que rir. E olha que eu sou ruim para piada, sabe? Eu sou ruim para contar piada. Não, é lá. Aqui não é não, né? Aqui não é não, é lá. Aí que está o problema com fake news, com rede social, né? O Supremo ainda não está estruturado tão bem para enfrentar as fake news das redes sociais. Primeira coisa, tinha que... TCE tá. Primeira coisa, tinha que investir em tecnologia, né? Uma boa consultoria de tecnologia lá. Senão... Chama o Xandão que resolve. Ah, é, o Xandão resolve. Dá um jeito nisso. Ai. Bom, A Renata solucionática, né, é igual o Dario, né? Não sou da problemática, sou da solucionática, né? Ela está lá embaixo já tentando resolver, entrando em contato com eles. Mas essa história do Barroso é muito triste, né? Nossa Senhora, de uma tristeza enorme, você não poder estar num avião, num restaurante. E você imagina o mais triste quando uma pessoa dessa, ele estava só, né, mas estiver com a família, né? Então isso, já que eles são defensores da família, deviam respeitar dos outros, não só as dele, né? mas você tem que ter várias, tá? O problema é esse. Plural mesmo, né? Como é que nós vamos fazer? Pede a Renata para subir aqui que nós vamos tomar uma decisão. Eu estou achando que, infelizmente, não vamos ter... Eles estão ligando lá, estão ligando para a Eugênia, para ela. Ah, o problema é lá mesmo? Então, Fernando, vamos continuar. Sabe, acende a luz aqui, professor Fernando retoma. Ele estava falando das entidades organizadoras. Vamos para frente, e se a Carmen voltar, a gente interrompe de novo, sem estresse, não tem problema. Bom, vamos retomar. Primeira parte dos agradecimentos já foi feito. Registro e renovo a todos que fiz. Tá certo? Muito obrigado. Quero, ainda nesse tópico, registrar agradecimentos enfáticos ao professor Onofre e ao Sebastião Elvésio, porque grande parte da organização eles estiveram à frente. Confesso que eu só dizia de acordo, vamos adiante, mas todo o êxito foi pelo trabalho de ambos. Muito bom este seja o primeiro evento de direito financeiro que estamos inaugurando aqui junto com essas entidades, o primeiro de muitos outros. Então,
parabéns aos dois em especial. Falando em direito financeiro, eu quero, aqui já fechando, ou quase fechando o nosso encontro, fazer um registro sobre o que nós vimos estes 2 dias. Eu costumo dizer que o direito financeiro ele é o ramo do direito que estuda como o Estado arrecada, como o Estado gasta, como o Estado se endivida, como tudo isto, toda essa operação é dividida internamente, como tudo isso é organizado e controlado. Vamos lá. Quando a gente diz que o direito financeiro é o ramo do direito que estuda como o Estado arrecada, a gente vê aqui uma bela exposição do Walter Lobato ontem, onde ele fez uma trajetória entre arrecadação e fez a trajetória também entre direito financeiro e tributário. Vimos agora, no final, bela exposição do Marconi, não sei se está aí, mas também falando de arrecadação e como melhorar a arrecadação dos municípios a partir de uma ótica do Tribunal de Contas. Que tipo de ação foi feita? Isto é uma parte do direito financeiro como o Estado arrecada. Como o Estado gasta, vou pegar 2 pessoas apenas, né? 3. O Zé Maria, ontem, ao falar de renúncias fiscais, muito bom, muito bem colocado. Hélida, ainda há pouco aqui, fazendo uma belíssima exposição neste sentido de como gastar melhor com a educação. O Tiago, do Ministério Público de Contas de São Paulo, quando falou, e fiquei surpreso, disse que mesmo em São Paulo tem 48 escolas que não têm água potável. Isso é de cair o queixo. Então, isso é um outro pedaço do direito financeiro. Como o Estado se endivida? Bom, Sebastião fez uma belíssima exposição sobre dívida pública de Minas, que, na verdade, não é dívida pública de Minas, é dívida pública dos estados. Muito bom, excelente, excelente posição. Questão de federalismo, que é como tudo isto se operacionaliza. Onde é que foi colocado no nosso encontro? Excelente exposição do Edilberto, ontem, quando ele fez uma análise federativa. Exposição do Belli, ontem, quando também fez uma análise federativa envolvendo diversos aspectos, inclusive com coisas, com gastos cruzados, onde você tem uma desoneração por parte da União que infringe ou impõe gastos no âmbito dos estados e dos municípios. Exemplo, o caso dos enfermeiros agora. Outro exemplo, a questão dos gastos também com educação. Então, são coisas interessantes para serem colocadas. Quando se diz como tudo isso é organizado, basicamente, estudo de orçamento. Regis, ontem, falou muito bem nas questões envolvendo orçamento. O Breno falou de orçamento hoje, quando falou de todo aquele orçamento secreto e aquele gasto absurdo, inclusive colocando foto das famílias do interior do Maranhão. Isto é uma imagem que a gente sai, conselheiro, daquela ideia do direito financeiro como um direito que está em algum lugar perdido entre o constitucional, o administrativo, meio assim nas nuvens, não é, professora Misabel? Algo que é muito etéreo. Quando se vê aquela foto colocada pelo Breno, hoje pela manhã, você diz, não, isso está no meio de nós. Portanto, o direito financeiro, e aqui já vamos homenagear os 80 anos do Milton Nascimento, o direito financeiro tem que estar onde o povo está. É aquela foto, pessoal, é aquela coisa de você verificar que o dinheiro tem que chegar na ponta, porque se não chegar na ponta, aquela turma tem uma pior condição de vida. Ora, se falei de tudo isso, o último tópico é como tudo isso é controlado, quando se fala em controle. E aqui controle, tanto o Onofre quanto Pedro, Onofre ontem quanto Pedro hoje, deram explanações excelentes, fantásticas referentes a controle, dentre vários outros, eu só pensei estas exposições.
e mostraram como é que o controle pode ser melhor, não apenas burocrático, mas também com maior efetividade, com outras fórmulas de controle. Então, eu pego, por exemplo, o Pedro hoje, que coisa interessante que ele trouxe quando ele mencionou que talvez a melhor análise de gastos com educação não seja pela análise da receita, e sim pela quantidade de gente, pela quantidade de habitantes de cada município. Mais gente morando no município pode implicar em maior gasto com a educação, o que não tem nada a ver com a quantidade de receita corrente líquida diretamente envolvida no município. Repara que sacada interessante. Esse brevíssimo escopo, ou vamos dizer assim, panorama que eu estou fazendo, é apenas para mostrar como, primeiro, é importante a gente se encontrar. É importante a gente se encontrar, porque quando você une as experiências concretas dos órgãos de controle, como aqui mencionei vários, Edilberto, Elvésio, o Pedro, entre outros, e você coloca junto toda a turma da academia, que tem reflexões importantes sobre isso, você consegue dar um salto na análise e consegue ter soluções mais interessantes. Então, este breve panorama é para dizer, e eu estava aqui sentado, acompanhando, anotando, aprendendo, só para dizer como tudo isto que a gente discutiu é extremamente importante, tem muita pertinência com toda a concretude do direito financeiro, é aquela ideia da foto, daquela senhora com um ar assim abandonado, para dizer, eu estou sem eira nem beira, eu estou sem nada, e filhos, e uma situação calamitosa. E fraudada, como o Breno bem mostrou, e fraudada. Então, é para mostrar o seguinte, toda essa lógica de direito financeiro é uma lógica importante para a concretude, conselheiro, como você falou há pouco, para a concretude dos objetivos constitucionais de redução da pobreza, de redução das desigualdades, dos tipos de desigualdades regionais, está lá no artigo 3º, e sociais, são coisas diferentes. Quando se fala em desigualdade regional, olha o federalismo ali, olha ali colocado. E redução de desigualdade regional é uma coisa, redução de desigualdade social é outra coisa, e lá no artigo 3º, inciso 3, ainda tem uma terceira situação, que é combate à pobreza, que é uma terceira coisa. Então, é só para ver como nós temos um grande trabalho para enfrentamento destas situações daqui para frente, porque se a gente for olhar para trás, a gente vira um pouco de estátua de sal e não se sabe aonde vai chegar. Então, vamos olhar para frente. Dentro deste conceito, ou dentro deste perfil todo, eu quero destacar um outro ponto para começar a entrar no tema. Qual é o destaque? Nunca se falou tanto de direito financeiro numa eleição que acabou domingo passado, não tem uma semana que a eleição acabou. Nunca se falou tanto em orçamento, nunca se falou tanto em orçamento secreto. Vamos tirar o xingamento de lado. Xingamento a gente vai deixar, esse pedaço a gente esquece. Mas, em termos concretos, a questão do preço da gasolina, e isso ter importância, porque, de certa maneira, não, em concreto, garroteou a receita dos estados e municípios, implicou, diminuiu. Como é que você equaciona isto? Então, nunca se discutiu tanto direito financeiro, e a primeira coisa que se fez agora, na equipe de transição, indicado o Alckmin na equipe de transição, qual é a primeira coisa? Vamos discutir com o relator do orçamento para discutir o projeto de 2023. É só puxar os jornais, ou para a turma, que hoje tem turma que não lê jornal. Então, dá um Google aí que você vai achar que é exatamente isto que está sendo verificado. Não é? Então, neste sentido, pessoal,
Neste sentido, a lógica qual é? O debate sobre matéria financeira está cada vez mais ingente, cada vez mais presente. Ok? Vamos entrar no tema. Feito este panorama, qual é a situação daquilo que eu chamo de direito financeiro eleitoral? A lógica do direito eleitoral como um todo é de extrema relevância e de extrema importância para todos, porque ele é o cerne da apuração democrática. Ok? Onde entra o direito financeiro aqui? Que é como é que se financia a democracia, pessoal. Este é o ponto. A discussão efetiva é como se financia a democracia. Vamos olhar, deslocar o olhar do Brasil, vamos ver Estados Unidos. Como é que se financia a democracia lá? Tem dinheiro público? Não, não tem. Mas as empresas podem aportar dinheiro nas eleições, nos candidatos? Também não podem. E como é que funciona? Eles fazem uma coisa interessante, eles fazem uns comitês de campanha que podem receber dinheiro. Então, as empresas doam para o comitê de campanha e o comitê de campanha apoia o candidato que eles querem. Eles apoiam o candidato Durval, por exemplo. É este o meu candidato. O dinheiro vai direto? Não vai, vai para esses comitês de campanha. Ou seja, é um financiamento privado, na verdade, de uma maneira driblada, de uma maneira indireta. Isso é bom ou mal? Bom, há quem defenda o sistema. Qual é a vantagem de seguir este caminho, de defender esse sistema? É dizer o seguinte, não vão botar dinheiro público nisso. Isso é uma questão privada, é uma lógica de mercado. Quem for melhor consegue mais dinheiro, quem conseguir usar melhor o dinheiro, vence as eleições. Ponto. Isso é uma questão de mercado. Não temos nada com isso. Por outro lado, o que é que acaba acontecendo em concreto? Surge a figura dos grandes eleitores. Por quê? Digamos que eu seja o candidato. Quem aporta mais dinheiro na minha campanha? A empresa Onofre Sociedade Anônima. Tá certo? Uma grande empresa de educação. Onofre, 20 universidades espalhadas pelo Brasil. Daí, Onofre. Ele aportou dinheiro na minha campanha. E é o principal doador da minha campanha. Você acha que eu não vou olhar com melhores olhos para este grande doador? É óbvio que sim. O que é que acontece aqui com a democracia? Você acaba criando grandes grupos de influência e aquilo que se denomina de grandes eleitores, porque as empresas que aportam mais capital terão, obviamente, maior presença em face do candidato vencedor. Isto, em passado recente, funcionava no Brasil? Sim, funcionava no Brasil até recentemente. E, num julgamento do Supremo Tribunal Federal, um julgamento muito peculiar, em que o debate foi bastante acirrado, o acórdão tem, acho, umas 400 e poucas páginas, e que foi interrompido por alguma coisa como 1 ano e meio por um pedido de vistas de um dos ministros, tá certo? Que só devolveu o processo quando a lei estava pronta para ser enviada ao Congresso, ou até já tinha sido aprovada no Congresso, estava pronta para ser sancionada. O que é que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal entendeu que o financiamento privado de campanhas era inconstitucional. Inconstitucional. E, portanto, pelo Supremo mudou-se a regra e veio uma lei e disse: vamos criar financiamento público para bancar a democracia. E, nesta situação, criados 2 fundos. Um fundo que já existia, foi reforçado, que era um fundo para bancar a atividade partidária. Ok? Qual é a lógica? Manutenção dos partidos. Ou seja, que o partido tenha dinheiro público para a sua atividade eleitoral, para manter as
as suas sedes, para manter atividade de ensino, atividade de sustentação do partido em si. Ok? E foi estabelecido também um fundo para as campanhas. Este fundo é que é o ponto central a ser discutido. Me agrada a ideia do financiamento público. Eu acho que você sair do financiamento privado, você foge da armadilha do grande eleitor. Todavia, o que é que acaba acontecendo em concreto? O dinheiro é repassado aos partidos, de acordo com a quantidade de deputados, tem uma equação aqui colocada, que cada qual consegue fazer na eleição, quantidade esta que não muda se eventualmente as bancadas ao longo do tempo encolhem, tá certo? Então, por exemplo, o PL fez 99 deputados. Ele terá uma cota nas próximas eleições correspondente a 99 deputados. Mas pode ser que, com a não eleição, com a derrota do candidato do PL à presidência da República, esse montante de 99 encolha, sei lá, 90, 80, não importa. O partido receberá uma cota como se 99 deputados permanecessem. Onde quero avançar? Quero avançar dizendo que este fundo eleitoral, que me agrada, repito, ele pode ter alguns ajustes. Ao lado dele, aonde foi aportado muito dinheiro para essas eleições, muito, vou citar de memória alguma coisa perto de 5 bilhões de reais para a presente eleição. Isto é gerenciado pelos partidos políticos, tá certo? Então, os montantes de cada dinheiro vai para cada partido consoante essa quantidade de deputados que mencionei, e desculpem, estou simplificando para não entrar em muitos detalhes nessa hora de uma sexta-feira à noite, claro. Portanto, se a dinâmica está entendida, onde é que está o problema? O problema está, por um lado, que os partidos usam o dinheiro como bem entendem. Como bem entenderem. Aqui é um ponto. O que nós fizemos foi deslocar o grande eleitor das empresas privadas e transformar como grande eleitor o cacique do partido político de plantão. Então, o cacique do partido político A, B, C, D, ele vai organizar o dinheiro e distribuir o dinheiro entre os candidatos da maneira que bem lhe aprouver, concedendo mais dinheiro para uns do que para outros, alegadamente, não sei se verdadeiro ou não, alegadamente porque este tem mais chance de vencer do que o outro, o que pode até fazer algum clientelismo, vantagem ou coisas semelhantes. Exemplo, eu não sou, mas suponhamos que eu seja dirigente de um partido político. E entre os candidatos tenha um novato, mas que por acaso é meu sobrinho, meu filho. Eu posso aportar mais dinheiro naquele sujeito. E aí, bom, nem vou falar aqui da distribuição entre o dinheiro entre os demais, mas isso pode acontecer. Nem sei se acontece, mas pode acontecer. Outra situação que pode acontecer agora, contemporaneamente, é que uma parte do dinheiro deve ir para mulheres, candidaturas mulheres, e uma parte do dinheiro deve ir para mulheres pretas. O que pode acontecer? Pode acontecer, por um lado, das candidatas serem sempre as vices. É vice, mulher é vice, não é bacana, deixa esse negócio de homem vice, não, põe mulher de vice. Preenche a cota, preenche, mas não resolve. Não é o escopo da norma. Mas, não esqueçam, nós estamos falando de dinheiro público. Eu não estou falando de dinheiro privado, por isso que eu comecei falando disto. Mas, a mesma coisa que falei das mulheres, posso falar para as mulheres pretas. E a mesma coisa, e muitas vezes você inclui na chapa, mas não dá dinheiro, ou dá um dinheiro periférico, ou dá e faz um toma lá da cá, vai.
toma lá, mas financia a campanha do vizinho. Ou seja, a estrutura é boa. E aí vou voltar ao direito financeiro. Eu falei há pouco como o Estado arrecada, gasta, como isso é organizado, que é a parte do orçamento, tal, e como isso é controlado. Chegamos no controle. Quem controla o uso desse dinheiro? Como padrão, quem controla os gastos financeiros em todas essas operações financeiras no Brasil? Ora, a resposta é clara, os tribunais de contas, como assessoram as assembleias legislativas, os poderes legislativos de cada nível, todo mundo conhece esse pedaço, não vamos gastar tempo com isto. Onde é que está o ponto? Para a matéria eleitoral, não tem Tribunal de Contas. Para a matéria eleitoral, quem faz a fiscalização é a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral já tem dificuldade com a matéria eleitoral, imagina só com a questão financeira, pessoal. Eu sei que em vários lugares os tribunais de contas fazem parcerias com os tribunais, com a Justiça Eleitoral. Mas uma coisa é fazer uma parceria e deslocar meia dúzia de servidor. A outra coisa é dizer, isto é tua responsabilidade e você vai assinar embaixo. Então, aqui, eu dei essa volta toda para chegar no ponto e dizer, pessoal, a Justiça Eleitoral não tem condições de fazer fiscalização financeira. É um engodo o que tem sido feito ao longo do tempo. No máximo, se olha o candidato a presidente, o candidato a governador, os 2 ou 3 mais votados, o senador, e assim. Mas o resto da turma e todas as possibilidades de malabarismo que eu comentei com dinheiro público, isto não é verificado. Então, aqui tem um ponto frágil que deve ser observado. Ok? Ao lado, mudar de conversa. Ao lado do dinheiro do fundo público, existe a possibilidade dos candidatos se autofinanciarem. Ou seja, suponhamos que exista um candidato ao governo de algum estado que seja rico. Ou prefeito, ok? O sujeito é rico. Ele pode fazer autodoações, senhores. Isto, para fins de financiamento ou de paridade de armas, é um absurdo. É um absurdo. Por quê? Porque o que deveria ser uma possibilidade de disputa equânime, igual entre as pessoas, mais uma vez quebra essa igualdade, quebra essa isonomia. Porque se o sujeito é rico, ele se banca como queira. Ok? Alguém vai dizer, mas tem limite de gasto, etc. e tal. Ok, mas ele pode se autofinanciar sem que os outros usem aquele valor. Além do que, existe um... Bom, vou falar do terceiro ponto e vou entrar neste. Existe uma terceira possibilidade de financiamento, que são as doações. Pessoas físicas, as pessoas físicas podem aportar. E fica registrado que a pessoa física, claro, mesmo a pessoa física para fazer a doação, tem que ter limite dentro do seu imposto de renda. Mas mesmo aqui, você vai ter doações de pessoas ricas. Quem tem mais dinheiro, doa mais. Voltamos à lógica do grande eleitor. Qual é o ponto que seria interessante, pessoal? Qual é a melhoria possível? A melhoria possível não é doa mais quem quiser e limita pela quantidade de gastos por candidatura, como é hoje. A lógica seria dizer, todo mundo que quiser pode doar até tanto. Então, se nós pegássemos um grande doador que tem milhões para aportar naquela campanha, ele só pode doar até R$1.000. Para quem? Para quem ele quiser. Outro doa até 1.000, outro até 1.000. Você limita o montante de doação. Assim, você afasta a lógica do grande eleitor. E facilita também as possibilidades, o 1.000 aqui é aleatório, poderia ser outro valor, mas você afasta a possibilidade de abuso de poder econômico. Observe que tudo que eu estou mencionando até aqui diz respeito a um abuso de poder econômico com dinheiro privado.
Ou seja, a hipótese do autodoador ou a hipótese do autodoador, que eu digo, quem se autofinancia, e a hipótese do doador, que seria limitado por este montante, esta fórmula. Mas nós temos uma situação perversa, que é a hipótese do abuso de poder econômico ser feito com o dinheiro público. Reparem, eu falei da transferência de dinheiro para os partidos e o partido conduzir mais dinheiro para um ou para outro. Isto viola a isonomia? Entendo que sim, como mencionei. Por quê? Porque ali você tem cúpulas partidárias, que normalmente tem uma pessoa à frente, que vai jogar mais dinheiro para um, para outro, mas isso é uma outra questão. Eu quero dizer do abuso do dinheiro público. E aqui vou dividir, poderia dividir mais, mas vou mencionar somente duas situações. A primeira situação envolve quem já é deputado ou quem é candidato à reeleição. Por quê? Porque quando se aporta dinheiro a quem já é candidato, seja através de orçamento secreto, Breno expôs, Regis expôs também, seja através de outros tipos de emenda, mais uma vez você quebra a paridade de armas. Por quê? Porque se eu, que não sou candidato a nada, não fui, acho que se eu me candidatar nem a família vota para dizer, esse aí não, fica em casa que é melhor. Se alguém que não é candidato vai se candidatar, ele conta... Oh, muito obrigado, professora, já conto com seu voto. Obrigado. Vamos lá. Se alguém fosse candidatar, voo solo, primeira vez, ele conta com que dinheiro? Talvez o da cúpula partidária, talvez. Mas o candidato a deputado, a reeleição, político à reeleição, ele já conta ao longo do tempo com as emendas individuais, além do que eventuais emendas de relator, além do que emendas de outras naturezas, de bancada e etc. Isto quebra a paridade de armas. Quem aqui, em sã consciência, vai se candidatar pela primeira vez sem um apoio desse para furar um bloqueio de quem já botou muito dinheiro? Pode? Claro que pode. Claro que pode. Chance de êxito? Claro que tem. Baixa? Sem dúvida. Sem dúvida, baixa. Então, aqui você tem um problema de paridade de armas entre quem tem dinheiro de emendas de bancada, de relator ou outras bancadas com dinheiro público versus quem só vai contar com o mecanismo da autofinanciamento ou do fundo partidário, ou de eventuais doações. Então, aqui tem uma quebra. Mas tem uma segunda situação. E esta segunda situação, senhores, eu vou destacar dos últimos 30 dias, talvez 45 dias, que é uma situação ímpar, que eu ainda, confesso, não tinha visto de tal maneira. Quando foi que acabou o primeiro turno das eleições? Alguém lembra? Isto, dia 2, domingo, 2/10. O que aconteceu no dia 3/10? O governo anunciou a antecipação do Auxílio Brasil de outubro. Ou seja, o que ia ser pago em outubro foi, final de outubro para novembro, foi antecipado. No dia 4/10, ou seja, 2 dias depois do primeiro turno, o governo incluiu mais 500 mil novos beneficiários no Auxílio Brasil. No dia 6 de outubro, estou dando a data, pessoal, não estou dizendo assim, aconteceu aleatoriamente. No dia 6 de outubro, a Caixa Econômica Federal lançou uma campanha de refinanciamento das dívidas em até 90%. No dia 7/10, foi anunciada a antecipação do benefício. Não foi a concessão, foi a antecipação, porque a concessão foi antes do primeiro turno. Antecipação. Antecipação do benefício caminhoneiro e do benefício taxista de outubro. Dia 11/10, início da concessão de empréstimos consignados do Auxílio Brasil, além da inclusão de 300 mil novos beneficiários do Auxílio Gás. A lógica da antecipação do Auxílio Brasil é o seguinte,
o sujeito tem aquele valor para se manter. Quando você antecipa, o que é que você vai fazer? Olha, você gasta antes, você se mantém E quando depois. a Caixa Econômica Federal foi impedida de fazer empréstimo, já tinha feito 5 bilhões. É isto, é isto. Vamos lá, dia 18/10, aprovado o uso de crédito futuro do FGTS para financiamento de imóveis. Então, eu poderia prosseguir aqui, mas seria tedioso, porque eu estou falando de 30 dias, pessoal. 30 dias. Se eu for pegar mais para trás e olhar a tal da PEC Kamikaze, que se transformou na Emenda Constitucional 123, ali tem um dispositivo que eu só não fiquei de cabelo em pé por impossibilidade física, né? Mas vou dizer a vocês que me impressionou, é aquela história do... Como é que se chama? Do transformar em todo o período, até o final do ano, como se fosse emergencial. Período de calamidade. Ou seja, vou voltar a Hélida há pouco, quando ela fala do pandemia 2020, 21, talvez até uma 22, a pandemia, isso é uma pós-pandemia. E aí você pega a guerra lá na Ucrânia com a Rússia e diz aqui, agora vamos fazer um período de calamidade geral, o Congresso aprova e fica desse jeito, não dá. Não dá. E aí, com isto, toda esta operação fica formalmente, legalmente sacramentada. Isto vai ficar legitimamente sacramentado? Tenho muitas dúvidas. Mas agora virou a página. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chamar atenção para este ponto. Qual é o ponto a ser destacado aqui? Não pode isto acontecer, seja qualquer partido, qualquer coligação, qualquer federação partidária à frente. Não pode. A Justiça Eleitoral vai dizer um não pode? Duvido. Mas é necessário que alguns órgãos venham a assumir este papel para poder dizer não pode, independente de que coloração seja, verde, amarelo, azul, branco, vermelho, não pode. É a turma do não pode fazer isso. Não pode usar dinheiro público com este abuso que foi efetuado. Isto é coibido pela Constituição, artigo 14, acho que é um parágrafo 9º ou 10, alguma coisa assim, mas isso não pode ser feito. Portanto, aqui eu volto a outro ponto, que é dizer o seguinte: que belo encontro que nós estamos tendo. Um encontro entre a parte prática, e vocês conhecem isto muito bem, como foi relatado, e uma parte acadêmica aqui estabelecida. Minutos atrás, alguém que me antecedeu comentava da importância do sistema de controle, disso, daquilo, e louvou o controle. E eu sou daqueles que eu acho que tem que ter controle, aplaudo fantasticamente. Mas, como faço parte da academia, eu tenho que dizer o seguinte: tem que ter cautela. Porque também tem problema no sistema de controle, pessoal. Claro que tem problema. Não vamos esconder a peneira. Vou citar três, rapidamente. Qual é o amparo de coordenação sistemática federativa do sistema de controle? Nenhum. Tem que ter. Ou seja, o que se tem são tribunais de contas estaduais, não vou falar de município, não vou falar... tribunais de contas isolados. Entendeu? Não quero ressuscitar a ideia do Guedes de botar o Tribunal de Contas da União como segunda instância. Não é isto, não estou propondo isto, não é isto. Aquilo é uma maluquice. O que eu quero dizer é, falta alguma coisa que coordene, que diga, Minas tem uma boa prática, conselheiro Elvésio, no ponto X. Isso deve ser adotado pelo Tribunal de Contas do Amapá. Isso é uma boa saída. O Amapá tem uma boa experiência, talvez isso deve ser apoiado pelo Tribunal do Pará, e assim sucessivamente. Então, cadê o mecanismo, o diálogo, a coordenação geral desse sistema estadual? Não tem. Falta alguém que organize isto, que dê uma sistematicidade. Eu sei que tem órgãos embrionários que se esforçam para fazer isto, mas
tudo muito mais na base da recomendação do que na efetividade. Acho que esse é um item que deve se pensar. Outra coisa, necessária alguma forma de duplo grau de decisão que não seja dentro das próprias cortes. O que eu tenho visto aqui, ali, alhures, 2 câmaras, aí uma câmara revisa a outra. Não sei se é a melhor forma, tem que pensar um pouco mais nisso. Talvez aperfeiçoar o sistema nestes pontos. Terceiro, a questão da fórmula de composição. Precisa pensar nisso também. Como é que isto pode ser equacionado e aperfeiçoado? Existem inúmeras coisas e inúmeras instituições a serem aperfeiçoadas Brasil afora. Inúmeras. Eu acho que essa é uma grande tarefa. Sistema de controle, sem dúvida. Para não dizer que não falei de Flores, deputado, precisa tirar poder da mão do presidente da Câmara dos Deputados de ser o único sujeito que tem tinta na caneta para prover ou não um pedido de impeachment. O cara não pode ter, isso não é republicano, senhores, muito menos democrático. Está na mão de um sujeito. Ok, está na mão de 3, de 4, ele leva ao plenário, leva a um congresso, leva a uma comissão, está certo, mas ele não pode ter esse poder sozinho. Mesma coisa o presidente, o procurador-geral da República. Não pode o cara ter tanto poder sozinho. Isso é para ser um colegiado, alguma coisa que possa responder junto. Então, redesenhar algumas instituições, por exemplo, toda a instituição do impeachment, tem uma comissão já montada no âmbito do Senado, quem preside é o ministro Lewandowski, muito bem composta e que vão sair com uma proposta nova, sem nenhuma ameaça de impeachment amanhã. É hora de pensar antes da crise. E isso tem que ser repensado, porque a lei atual é uma lei que foi desenhada na época do parlamentarismo no Brasil, lá atrás. Não foi aprovada na época do parlamentarismo, ela foi desenhada na época do parlamentarismo. Então, é uma hora de revisar isto. Portanto, e aqui volto, nós temos muitos desafios. Entre eles, revisar o sistema de controle para aperfeiçoar, jamais para extirpar e jamais para fazer essas maluquices de botar no Tribunal de Contas da União como segunda instância dos estaduais. Isso é proposta do Guedes, zero chance, pelo menos, de ter o meu apoio. Portanto, acho que esse é um grande desafio. E a reforma política é um grande desafio, e a reforma do financiamento eleitoral é um grande desafio, porque aqui é como se financia a democracia. E a partir do financiamento da democracia é que nós teremos casas legislativas mais calibradas, possíveis, adequadas, tá certo? Dentro de um perfil mais adequado da composição da nossa população, possivelmente. Vale a pena olhar isto. Então, a gente se preocupa, eu sou do direito, acho que vários de vocês aqui, a gente se preocupa muito com a lei, não é isto? O que diz a lei diz isso, diz aquilo. O que a gente tem se preocupado muito pouco é como é que compõe a casa que faz as leis. Eis a questão eleitoral, eis a questão do financiamento eleitoral. Porque se você tem uma casa com composição fortemente oligárquica, desta casa possivelmente sairão leis oligárquicas. E se tem uma composição corporativa, sairão leis corporativas. Portanto, quanto mais plural, em vários sentidos, esta casa legislativa for, municipal, federal, estadual, Senado, Câmara, o que seja, quanto mais plural, mais leis poderão sair, não é uma certeza, mas é um desenho melhor, poderão sair para todo este nosso Brasil, nos diversos níveis federados. Enfim, e já chegando aqui ao fecho, qual é a proposta? A proposta é que a gente revise o sistema de controle, passe a parte eleitoral financeira, não é para mudar a parte eleitoral geral, não é isto. Mas a parte financeira fique com os tribunais de contas, com o sistema de controle, para poder efetivamente ter gente que olhe isso, experts que façam isso, e que possam olhar e levar a sério. Olhar e dizer, você errou, você
você, partido X, não cumpriu as cotas para as mulheres. Isso aqui é um engodo. Isso aqui é um engodo. Você botou 4 mulheres, elas não têm o percentagem, além do que ele não botou dinheiro nelas, ou botou dinheiro nelas, mas não saiu na campanha, porque elas apoiaram a campanha de outro. É mostrar que o rei está nu. E que, se você não fizer cumprir as normas neste sentido, elas não terão efetividade qualquer. Portanto, proposta é aperfeiçoamento do sistema, em geral, com foco no melhor uso do dinheiro público. Só assim que a gente pode dizer, Duval, que não só o dinheiro, não só os artistas, mas também o direito financeiro tem que ir onde o povo está. Se não for assim, meio estilo Milton Nascimento, vamos encastelá-lo na mão dos mesmos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Pela brilhante intervenção e pelas boas provocações, né, pela instigação. A ministra Carmen Lúcia teve problemas técnicos para acesso aqui à sala. Os problemas são lá do Supremo, porque nos chamaram o Alexandre, né, de Moraes, não resolveu. Ela pede desculpas e parabeniza pelo evento. E como nós estamos chegando ao fim, eu passo para a professora Misabel Derzi para fazer uma saudação a todos os presentes. É uma alegria tê-la aqui conosco, professora. Bom, é uma honra para mim estar aqui. Parabenizo os organizadores deste primeiro Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania. Vou saudar o meu querido ex-deputado, mas tem o povo na alma deles, né? Agora não sai, é um vício. E agora é um técnico, conselheiro. Ele sempre teve poder, né, quando era deputado. Cuidado, viu, doutor Sebastião Elvésio, que ele é poderoso. Meu querido Durval Ângelo. Já canta o Chico, né? O poder é uma estranha senhora, que de dia te sorri e de noite te devora, né? É isso. Esse que é o grande problema. Então, de Chico a Milton. eu quero saudar também a todos os presentes e os técnicos, membros, participantes do próprio Tribunal de Contas do nosso Estado, na pessoa do nosso conselheiro, Sebastião Elvésio, professor Onofre, minhas saudações e todos que aqui se encontram. É uma alegria estar aqui. E o nosso professor e colega, Scaff, que falou também exatamente sobre esse tema, né? Onde há poder, o ser humano tem uma tendência a abusar do poder e ser arbitrário. Então, é estar alerta, né, o tempo todo nas técnicas de controle, de fiscalização, que o ser humano é tão criativo, tão inteligente, monta-se um controle, sempre há criação de nova fórmula de fraude, né, para aquele controle, aquele tipo de controle montado. Mas eu, há muito tempo, estou afastada do direito financeiro, muito mais dentro do direito tributário. Mas eu dei muito tempo aula também de direito financeiro na minha faculdade. O titular de direito tributário é também titular de direito financeiro. E eu vou lhes dizer, apesar de tudo, nós temos instituições notáveis. Notáveis. Brasil de dimensões continentais, com seus tribunais de contas, pode haver um outro modelo, né, de conselheiro, mas nos inspiramos no modelo francês, que lá é que inaugurou o tribunal famoso, o Tribunal de Contas da França, mas um país unitário, um tribunal muito prestigiado. Nós nos inspiramos na França. E aqui os nossos tribunais têm, apesar das dificuldades, apesar dos possíveis aperfeiçoamentos, e o professor Scaff
nos apontou vários. Eu não sei. Eu dou ao Brasil uma nota muito melhor. Eu acho que eu sou doentiamente otimista. Não me conformo com as críticas exageradas que fazem ao Supremo Tribunal Federal. É uma corte impressionantemente excelente, no grau de excelência máximo. Só não sabe isso quem não conhece ou não leu sobre as outras cortes. Eu estou me referindo apenas, e principalmente, à mais famosa, que é a Corte Constitucional norte-americana. Acho que a nossa é muito mais aberta, democrática e com muito maior fundamentação de suas decisões. O mesmo eu digo para o controle de contas. Nossos tribunais, claro, são independentes, isso é da sua natureza, sua autonomia, a sua independência funcional, mas a origem são os parlamentos, né? São os nossos congressos, o nosso poder legislativo, nós sabemos disso. Mas eu me surpreendi, porque somente com o presidente Sarkozy, só vou lhes contar isso rapidamente, porque isso aconteceu na França, que é o berço do famoso Tribunal de Contas francês, né? Eu estava exatamente na França, num congresso, num evento, presidente Sarkozy, pela primeira vez na França. O Tribunal de Contas francês teve acesso às contas do presidente da República francês. Isso não. Eu fiquei muito impressionada. O que havia sobre isso? Mera interpretação, como eu lhes digo, a questão do poder, mera interpretação da Constituição da França. Não houve necessidade de lei. Os dispositivos sobre controle interpretavam a Constituição francesa no sentido de que o Tribunal de Contas não podia apreciar as contas do presidente da República. E não suponham que o parlamento o faça. Não. São insindicáveis. Eram insindicáveis até esta data. E eu estava em uma reunião na casa de um professor, os professores importantes na França, ao lado de conselheiros. Um deles me disse: professora, eu estou emocionado. Eu falei: por quê? Pela primeira vez na história da França, eu, juiz do tribunal, pertenço à Câmara que vai examinar as contas do presidente da República. E foi exatamente Sarkozy, considerado um presidente de direita, que abriu essa possibilidade. Sabe o que ele fez? Reinterpretou a Constituição. Ok, o Tribunal de Contas começou a aparecer nas contas do presidente. Atenuando o problema, nós temos de dizer que lá é um regime semipresidencial. Então, com o presidente francês, não está a responsabilidade da execução de todo o orçamento, mas eu me refiro às contas do palácio, às contas presidenciais, que fugiam sempre a um controle qualquer. Então, vejam bem, nós achamos que o Brasil tem defeito demais porque não conhecemos o que acontece nos demais países. Só para os senhores verem como, num país de dimensão continental, né, nós temos um controle forte em relação aos chefes do Executivo. Há um parecer e apreciação pelo respectivo Congresso Nacional, o julgamento das contas, dá lá, mas os tribunais julgam as contas de todos os outros administradores menores, que não sejam o chefe do Executivo. Então, nós temos um controle efetivo. Na França, não. É julgamento no Tribunal de Contas, direto. Não tem nada de parlamento examinando contas. E nos outros tribunais, quando nos outros países, desculpe, Estados Unidos, Inglaterra e outros, em que não há tribunais de contas, há aquele conselheiro que é um homem de confiança absoluta do parlamento, demissível ad nutum, e atrás dele uma grande equipe do parlamento. Eu acho que o nosso controle, nós somos rigorosos, o nosso controle é muito forte, ele precisa de aperfeiçoamentos.
Só isso. Mas nós controlamos, sim, muito bem. Acho que os senhores podem colaborar muito, e eu só gostaria de fazer um pedido ao nosso TCE. E vou fazer diretamente ao nosso querido Durval, o poderoso conselheiro Durval Ângelo. Vejam, senhores, a ministra Carmen Lúcia não esteve aqui, mas eu garanto que ela sabe votar, porque ela é da região, isso é uma brincadeira, né? Ela é da região que votou bem, a região mais pobre do Estado, norte de Minas, Jequitinhonha, que povo vota igual ao Nordeste. Espinosa, 75% a 25%. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o Brasil tem muita desigualdade, é um país de dimensões continentais. Minas é o estado da integração nacional, e Itamar dizia isso, viu? E ele tinha razão. Nós garantimos, porque nós somos o retrato do todo. Então, este Tribunal de Contas do Estado poderia começar um estudo exatamente para reduzir ou para aprimorar aquilo que o professor Scap falou, a questão da redução da desigualdade regional. Por quê? Porque os senhores vão saber fazer isto. E eu lembro aos senhores que o Tribunal de Contas francês criou um órgão chamado Conseil d'impôt, mudou de nome, Conselho de Impostos, hoje chama Conselho de Prélèvement Obligatoire, e que faz, todo ano, um relatório ao presidente da República sobre tributos e outras arrecadações. Eles acompanham essa história de improvisar reforma toda hora, financeira, tributária. É errado, porque nós temos que estar o tempo todo sabendo de quais são os nossos problemas. Os senhores deveriam criar um órgão similar junto ao parlamento. Eu vou lhes dizer, ajudava, quando, na primeira gestão do presidente Lula, Virgílio Guimarães era deputado federal, e ele foi relator da reforma tributária, e eu o assessorava. Eu ia todas as semanas, pro bono, né, gente? Tudo pro bono. Adoro trabalhar pro bono, porque a gente é livre, eu não posso ir, eu vou. Eu fui durante o ano inteiro a Brasília, todas as semanas, assessorando o Virgílio, que é um homem muito inteligente, vocês não sabem quão inteligente ele é. E eu inspirei, eu falei assim, olha, precisamos disso. Controle, uma espécie de conselho de impostos, vamos colocar isso na Constituição. Ele custou se convencer, colocou, está lá. Está lá, nas atribuições do Senado Federal, porque ninguém deixava ir para o Tribunal de Contas, ir para outro órgão qualquer. E aqueles que iam votar, né? O Virgílio da Câmara. A Câmara falou, se puser na Câmara, Isabel, não aprova, é Senado. Então, está lá. Na competência exclusiva do Senado Federal, eles têm, periodicamente, de avaliar o sistema tributário e sua performance em relatórios. Passaram os 20 anos, em 2003, houve um relatório. Os senhores acham que isso é periodicidade? Então, não é, não. Não está bom, não está bom. Eu sugiro que a coisa siga com aqueles que são mais técnicos mesmos, que sabem das questões, principalmente federativas. E o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, como ele representa um Estado da integridade nacional, pode fazer isso, pode ter essas ideias. Aqui esse moço foi legislador, né? E tem um jeitinho para isso. Porque sem redução das nossas grandes desigualdades, nós não vamos deslanchar. Não vamos deslanchar. Minha saudação, minhas homenagens. Eu acho que, apesar de todos os problemas que o Brasil tem, nós temos instituições maravilhosas. Muito obrigada. Obrigado, professora. E a senhora levanta um desafio que hoje se discute muito no Instituto Rui Barbosa, um desafio que foi levado para o sistema de controle no Brasil pelo conselheiro Sebastião Elvésio. Quem ainda não leu, pode adquirir pela editora Fórum
o livro que a gente coordenou, né, e que fala um pouco da vida do Sebastião e desses grandes desafios, né? O professor Onofre, tem vários aqui, né, que escreveram nesse livro, que é a grande questão que o Sebastião trouxe para o sistema e que eu acho que ainda a gente está tateando e vamos aprofundar, que é a questão da avaliação das políticas públicas, né? Que não basta só você colocar uma forma e dizer assim, olha, tá, na forma essa conta preenche os requisitos de legalidade, por quê? Gastou 25% em educação, e aí vem a pergunta, que qualidade? Né? Tem atingido os índices, os objetivos da educação nacional, tem realmente o IDEB cumprido as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação, e, ao mesmo tempo, periodicamente, você tem que fazer uma auditoria na educação daquele município para verificar em loco, desde questões de infraestrutura, como se tem água potável ou não, se tem energia elétrica ou não, e até se tem auditório, tem quadra para educação física, tem laboratório, se é informatizado a educação ou não. Eu, por exemplo, há pouco tempo agora, coordenei uma auditoria num município de 3.000 habitantes, chamado Arapuá, né? E, além de reunir com a equipe aqui de auditoria, eu fiz questão de visitar o município posteriormente. Aí depois eu até incluí, num livro que eu lancei de Atos Julgado, com prefácio da Carmen Lúcia, essa avaliação dessa auditoria em Arapuá, né? E eu pude verificar em loco. E a grande pergunta que eu me fiz é o seguinte, um município pequeno, com 0,6 de fundo de participação, tem lá um laticínio, mas não tem mais nenhuma indústria a não ser a prefeitura que emprega, né? E como que todas as escolas têm auditório, tem aula de música, aula de teatro, tem quadra, né? 50% da educação é de tempo integral, e mesmo com todas as recomendações do tribunal, cumpriram todas as recomendações, inclusive o pagamento do piso salarial, piso nacional, aos professores. São 106 professores, a prefeitura cumpriu as determinações que eu apresentei e a minha Câmara aprovou, né? Então, é essa questão, ou nos chegar só, por a forma, aplicou 15% na saúde, mas que qualidade de saúde é essa, né? Ou está gastando mais em ambulância, em estrada, do que na saúde dos cidadãos. Então, e hoje se criou, né, eu acho que o próprio Sebastião podia falar 5 minutinhos, Sebastião, só para a gente encerrar, porque, na realidade, como o professor Fernando falou que isso é só o início, né, que outras coisas vão ter, seria importante, na lógica do dinheiro, do recursos, do direito financeiro, falar do índice de avaliação que a Tricom e o IRB têm trabalhado muito e que foi uma sugestão trazida pelo sistema, pelo Sebastião Elvésio. E quem quiser saber mais, na editora Fórum tem um livro, Sebastião Elvésio, Conselheiro, Cidadão do Mundo e Educador, né? Dá uma intervenção sobre esse índice rapidinho, Sebastião, porque aí fica um pouco nesses desafios que o professor Fernando nos fala, que é o início de uma parceria, de um trabalho, para a gente, quem sabe, na próxima, acompanhar a avaliação de políticas públicas e o índice que o IRB tem trabalhado por sugestão há 10 anos atrás, 8 anos atrás, do Sebastião Elvésio. Muito obrigado, Val. Muito rapidamente, mas eu queria, antes de falar, dar um abraço muito especial na nossa querida, sempre professora Merckx, que a gente fica aqui encantado em vê-la, e especialmente esse relato que você trouxe do Tribunal de Contas da França, né?
que é para nós um modelo nessa questão da avaliação de políticas públicas, um tribunal que, diferentemente do nosso, ele está agregado ao Poder Judiciário, né? E, ainda assim, hoje, nesse momento, o presidente do Tribunal de Contas da França, o Pierre Moscovici, vai estar conosco terça-feira no Rio de Janeiro, discutindo exatamente esse trabalho, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. É um trabalho que nós começamos em 2015, avaliando os 5.570 municípios do Brasil em 7 dimensões: saúde, educação, gestão fiscal, questão ambiental, a questão da tecnologia da informação e proteção das cidades. Eu estava, nesse instante, exatamente agora, Durval, para levar nesse congresso da Intosai, que nós vamos estar reunidos com 126 países para verificar a melhor prática dessas avaliações, e, para nossa alegria, esse nosso trabalho foi escolhido para ser relatado para esses países com uma metodologia de avaliação de indicadores. E está pronto aqui o rascunho ainda, que vai ser preparado para a apresentação, em que nós conseguimos fazer, pela primeira vez no Brasil, como que os prefeitos receberam os municípios no ano de 2016 e como que entregaram em 2020. Então, nós temos realmente a primeira medição de desempenho, como que foi recebido e como que eles entregaram às suas populações. Só assim, para antecipar aqui para vocês o resultado, e não me surpreendeu, o melhor desempenho foi na área da saúde. Eu tenho, assim, uma primeira interpretação, nós vamos acabar de fazer uma leitura mais completa, mas é exatamente pela tradição que temos do controle social. O Sistema Único de Saúde tem entre nós uma tradição dos seus conselhos municipais, conselhos estaduais de saúde, muito robusto. Mas é realmente o caminho. Essa questão da avaliação dos indicadores, a gente sempre diz que não é mais uma cesta de indicadores, é um sistema. E esse índice de efetividade, ele mede exatamente os processos. Então, essa é a grande característica desse indicador dos tribunais de contas. Porque, com relação aos indicadores de resultados, tanto na área da saúde quanto da educação, já temos muitos, né? Mas, a maioria das vezes, eles dependem daquilo que nós chamamos, do ponto de vista da análise do desempenho, são as conjunturas de impacto. Por exemplo, para o menino ter uma nota boa no IDEB, não depende apenas do administrador municipal oferecer as condições, mas depende do desempenho da própria professora, da própria condição socioeconômica, etc., etc. Bem, então, esse trabalho do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, esse é o primeiro anuário, em 2015, e agora nós estamos terminando o trabalho dos primeiros 5 anos, publicando os resultados de 2020. Eu tive a oportunidade de apresentar esse trabalho, professora Isabel, na Universidade de Harvard, exatamente no encerramento da Conferência Brasil Conference, e foi o tema que mais chamou a atenção na administração pública, nesse modelo que você acabou de comentar, do GAL, que é completamente diferente, que é um modelo de auditoria e não de jurisdição, como temos aqui, e também os pesquisadores de Harvard estão nos ajudando nessa compreensão das inúmeras variáveis. Eu tenho para mim que, quando nós completarmos 10 anos dessa avaliação, a gente vai poder ter realmente ferramentas do controle muito oportunas para fazer a sugestão junto à melhor tomada de decisão. E, para encerrar, eu queria aqui só fazer uma contribuição à fala do nosso querido professor Scaff, quando ele fala desse nosso modelo dos tribunais de contas do Brasil. Eu tenho feito uma inserção internacional bem forte nessa área. E se discute muito entre nós, né? Primeiro, esse ponto, que é a questão da composição. O modelo dos tribunais de contas do Brasil. Eu tenho visto, professor Scaff, em todos os itens que tem ido, especialmente na Argentina e na Europa, onde quase todos, né, são muito ligados ao Poder Judiciário, que esse modelo brasileiro é o que eles mais admiram, exatamente por retratar na nossa composição esse caráter
transdisciplinar. Porque dos 7 conselheiros aqui no nível dos tribunais de contas estaduais, 4 são indicados pelo Poder Legislativo. Então, as pessoas às vezes falam, indicação política. Não é indicação política, é indicação do parlamento, que tem essa oportunidade de escolher entre qualquer cidadão um que seja de qualquer origem. Aqui, por exemplo, eu tenho o conselheiro Hinaldo, que é do quadro técnico, servidor de carreira do Tribunal de Contas da Bahia, e que, num determinado momento, a Assembleia Legislativa o escolheu para ser conselheiro. Eu tenho o conselheiro Reginaldo, que é do Amapá, que tem também uma formação técnica que veio do Ministério Público, e também se transformou conselheiro por indicação da Assembleia Legislativa. Aqui tinha também o conselheiro Colares, que, como eu, está lá atrás, tem uma indicação que veio da Assembleia Legislativa. 4. Depois nós temos mais um que vem do Ministério Público, da carreira do Ministério Público, o outro que é da indicação do Executivo, por exemplo, Durval ocupa essa vaga, que o governador indica, e o último vem da carreira técnica dos nossos auditores. Aqui temos o Telmo, que daqui a pouco pode também se transformar em conselheiro a partir dessa reserva, entre os 7 que temos para a formação. Eu vou só dar um detalhe final para terminar. Nessa composição, que a professora Isabel lembrou muito bem, dos 2 modelos, o modelo de Dorset, que é o modelo francês, baseado muito na escola de Napoleão, e, a partir daí, essa inserção pelo mundo nosso latino, e o modelo inglês, o modelo de Westminster, que foi mais ou menos na mesma data. Parece que as 2 superpotências, na época, a França veio para esse modelo nosso mais judicial, e a Inglaterra foi com um modelo parlamentocêntrico, em que o controle é feito por uma comissão, um grupo de auditorias que faz essa interpretação. E sabe mais importante, professor Scarfe? Esse dado eu acho assim, muito interessante, e a academia não se atentou a ele. Por que na América só o Brasil e a Argentina, em parte, têm Tribunal de Contas? E os outros países todos latinos, na América Central e América do Sul, não têm Tribunal de Contas e têm simplesmente controladorias. Alguém se aventura a essa resposta? Mera e simplesmente, porque na década de 20, Kenmore, que era uma figura importante do mundo da economia dos Estados Unidos, formado na academia, fez uma missão pela América Latina, tentando transformar os tribunais de contas que existiam, porque todos os nossos países co-irmãos de língua espanhola se baseavam no Tribunal de Contas da Espanha, que, de certa forma, também era semelhante ao da França, e, economicamente, os transformou em controladorias, muito inferiores, porque não têm o poder de jurisdição. Então, essa é a razão do Brasil hoje ser o líder, não apenas na América Latina, mas nesse congresso vamos ter com todos os outros países, líder no controle externo, nivelando com o Tribunal de Contas da França, mas temos aqui uma vantagem, que é a nossa experiência de gestão. Hoje, professora Isabel, o presidente Pierre Moscovici, depois dessa reforma importante feita à época do Sarkozy, e quem era o presidente naquela época era o Didier Migaud, o que ele fez? Ele obrigou todo servidor, e lá todos são da carreira da famosa Escola de Administração Pública, né? Todos são juízes de carreira. Para eles poderem andar na carreira do tribunal, eles têm de ir lá servir no Executivo. Hoje, os juízes do Tribunal de Contas da França estão trabalhando na Prefeitura de Paris, nos ministérios do governo francês, para exatamente conhecer o conjunto da administração. Então, esse caminho que nós fazemos hoje, que é trazer quem tem experiência parlamentar para ser conselheiro, é o que a França está modificando, pegando os juízes para ir para o chão de fábrica, para ver como é que funciona a administração, para ter um juízo do todo. Por isso que eu, particularmente, tenho a ideia que esse nosso modelo ele tem que ser aprimorado, professor Scarfe, mas não nessa ideia que eu vejo da formação de guildas da Idade Média. A OAB tem que indicar um advogado para ser do conselho. O servidor do tribunal tem que indicar um servidor para ser do conselho.
né? Eu acho que o caminho é por aí. O caminho realmente é essa concepção de um controle externo mais moderno e voltado naquela linha que a professora Misabel colocou, que eu acho que é o nosso grande fundamento do controle, diminuir as desigualdades. E, para isso, é só mesmo a capacitação através das políticas públicas. Aí, para mim, eu não tenho o menor escrúpulo de dizer, pode ser alguém que tenha vindo da academia, mas pode ser alguém que tenha vindo do chão de fábrica e tenha a contribuir conosco nesses indicadores de apreciação. Depois de uma série histórica de 10 anos, a gente realmente vai poder ter a humildade de chegar perto do tomador de decisão e apresentar para ele um cenário. Olha, se você quiser, por exemplo, transformar o IDH desse município, o caminho indicado é atuar aqui na saúde, é atuar aqui na educação, mas a decisão tem que ser sempre de quem tem o voto. O controle jamais pode querer se intrometer na administração. O que ele pode e deve é, conforme a França faz muito bem, com a sugestão dos cenários para facilitar a tomada de decisão. Mas ela tem que ser realmente de quem tem a soberania do voto. Nós, aqui no tribunal, já tivemos voto em alguns momentos. Outros nunca tiveram voto, fizeram carreira belíssima na auditoria, no Ministério Público, e colaboram com esse conhecimento técnico. Mas a decisão realmente é da soberania popular. Então, é basicamente essa contribuição que eu quero dar e dizer que, na terça-feira, eu vou ter o prazer de apresentar esse primeiro resultado dos 5 anos, de 2015 até 2020, nessa avaliação de 5.570 municípios. Por isso que eu pedi ajuda aos universitários, né? Que nada melhor do que o Sebastião Elvésio, o pai da criança, para falar sobre a questão do índice de efetividade. Agora, é deixar bem claro, eu falo de dentro do sistema, o que a professora Misabel falou baixinho aqui para mim. Isso tem que ser uma prática permanente, sistemática, cotidiana dos tribunais de contas no Brasil, que ainda não é. Então, nós estamos criando uma cultura, o Instituto Rui Barbosa, né, e essas ideias foram lançadas quando o conselheiro Sebastião Elvésio presidiu o Instituto, né, esse índice de efetividade foi criado nesse período, então ele tem que se traduzir realmente numa prática permanente, essa é a grande questão. Se o uso do cachimbo já fez a boca torta, né, que outras virtudes endireitem, né, de alguma forma essa boca. E esse é o sentido do ethos grego, né, ser um hábito, né, uma prática permanente. Esse que era o ideal grego quando nos trazia o sentido do ethos, né, desse processo em construção, ser algo realmente cotidiano. E, terminando, não sei se o Onofre gostaria de fazer uma saudação final, eu quero terminar, já que o professor Fernando nos provocou, com Cora Coralina, né? O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Então, é o primeiro encontro que a gente avance, esteja nessa caminhada, o que vale é essa caminhada, sabe? Sabendo sempre que a gente tem caminhos, princípios a serem seguidos. Podemos, aonde estivermos, jeitos novos e diferentes de caminhar, mas sabendo que a estrada é uma só. É aquele olhar da fotografia que o jornalista nos trouxe e que o professor lembrou. É lá, ali que é o objeto de realmente de ser e de existir e da necessidade de termos órgãos como este. Esse, pelo menos, é o sentido da democracia. Democracia tem que ser isso, né? A democracia, já nos dizia o velho professor e sociólogo, né, tem que realmente ser um clube que todos não só elejam o presidente desse clube, mas tenham roupa e tenham convite para poder entrar na festa final da construção dessas políticas públicas. Tá? Muito obrigado e um abraço carinhoso a todos e a todas.
Os nossos agradecimentos ao conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Durval Ângelo, pela condução dos trabalhos, o professor titular da USP, Fernando Facuri Scaff, a professora titular da UFMG, Isabel de Abreu Machado Derzi, pela participação. Senhoras e senhores, informamos também que as palestras que foram enviadas, os temas enviados através de vídeos, que por questões técnicas não foram apresentadas durante o Congresso, estarão à disposição de todos no site do evento para uma consulta posterior. E assim, esse evento, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto Rui Barbosa, Instituto de Direito Financeiro, instituições que agradecem a presença das senhoras e senhores de forma presencial ou virtual, desejando a todos uma boa noite e um excelente final de semana.